A paz do Senhor, Irmandade, todo o povo de Deus que vem assim assistindo os meus vídeos, mas eu peço a vocês encarecidamente que vocês venham assim se inscrever no canal e compartilhar, porque assim você estará ajudando a obra do Senhor na minha vida, a chamada do Senhor na minha vida, porque o mais importante é nós cumprir a chamada de Deus. Nada mais, nada menos é maior do que tudo isso. Queridos amados, eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Liatan e eu venho aqui trazer uma palavra do coração de Deus ao vosso coração. Amém? Uma palavra que vem assim inspirar a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra de Deus ela é confortadora, a palavra de Deus ela é libertadora, a palavra de Deus ela é purificadora, a palavra de Deus ela que levanta, a palavra de Deus ela que fortalece, a palavra de Deus ela que estabelece, a palavra de Deus é ela que dá esperança, a palavra de Deus é ela que dá estabilidade, a palavra de Deus ela é pão para o faminto, a palavra de Deus era água para o sedento, a palavra de Deus é cajado para o peregrino, é buça para o viajante, a palavra de Deus é mapa para os perdidos, a palavra de Deus também é escudo que protege, a palavra de Deus também, ela é espada de dois gumes, a palavra de Deus, ela é tudo e para todos, aqueles que creem no Senhor, ela é poderosamente para aqueles que andam, meus amados irmãos, que anda procurando um conforto, ela é confortadora. Aquele que anda procurando um auxílio, ela é auxiliadora. Aquele que anda procurando realmente um refúgio, ela é refugiadora. Então, nesta oportunidade, eu quero trazer a palavra de Deus ao teu coração, a palavra de Deus ao teu coração, porque a palavra de Deus ela é preparadora, ela prepara o homem e leva para o céu. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os pés. A palavra também de Deus é luz para o caminho. A palavra de Deus, ela é favo de mel, é isso mesmo. A palavra de Deus, ela é favo de mel. E falando na palavra de Deus, 1 João 5:7 diz: três que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Salmo de número 18, versículo de número 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada e é um escudo para que todo aquele que nele confia. Salmo de número 119, versículo 67. Antes de eu ser afligido, eu andava errado, mas hoje eu guardo a tua palavra. Salmo 119, versículo 89. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo de número 119, versículo 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, e espero na tua palavra. Salmo de número 119, versículo 9 e 11. Como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. No princípio era o verbo é a palavra, no princípio era a palavra era Deus, e a palavra andava com Deus, e a palavra era Deus, e tudo que foi feito, nada do que foi feito sem ele se faria. Quem é o verbo santo de Deus? Que verbo? A palavra de Deus. Oh, glória! Lucas capítulo 5, versículo 5. Então respondeu Simão: trabalhamos a noite inteira, mestre, e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Lucas capítulo 7, versículo 7, parte B. Diz apenas uma palavra e o meu criado sarará. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 23, versículo de número 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a penha. Então sim, isto é a palavra de Deus. Louvado seja
o nome santo do Senhor. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é misericordiosa. Louvado seja o nome santo do Senhor. E como falando na palavra de Deus, a palavra de Deus, então ela está contida na Bíblia Sagrada. A palavra de Deus está contida na Bíblia Sagrada e é realmente um calibre muito poderoso. Como pregador, um calibre então que é de poder, é uma arma de 66 calibres. Como assim, pregador? Sendo que são 39 calibres, então, no Velho Testamento e 27 calibres no Novo Testamento, contido de 23.746 versículos no Velho Testamento, contendo 929 capítulos no Velho Testamento, e sendo que no Novo Testamento é aproximadamente 85 epístolas, onde na qual são 139 capítulos, e então são contidas 7.957 versículos, então dando uma soma de capítulo, então sendo 1.189 capítulos. Então a palavra de Deus, ela é poderosa, a palavra de Deus, ela é saciadora, a palavra de Deus, ela é tudo para nós. E falando da palavra, então eu quero entrar agora em algum texto da palavra de Deus poderosamente. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 7, isso quer dizer melhor, seu capítulo de número 7, seu versículo de número 14, o mesmo Senhor vos dará um sinal, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e porá o seu nome de Emanuel, que introduzido quer dizer Deus conosco. Isaías capítulo de número 6, versículo de número 1, capítulo de número 6, versículo de número 1. Então, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam, e dizia uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, porque a terra está cheia da tua glória. Enquanto isto, então eles clamavam, e os umbrais das portas se moveram com a voz dos que clamavam. Então a casa se encheu de fumaça, de glória. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e então minha vida tem visto o Senhor, meus olhos têm visto o Senhor. E então o anjo sobrevoou no seu versículo de número 6, o anjo sobrevoou, trazendo sobre a sua mão uma brasa que é tirada do fogo com a tenaz, um instrumento de tirar brasa no fogo. Então untou em meus lábios, e então disse: purificado está sendo tu, teus lábios. E então o anjo sobrevoou, trazendo esta brasa em suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías capítulo de número 54, versículo de número 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo tu as condenarás. Isaías capítulo de número 40, versículo de número 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe por quê? Porque estes são o que esperam no Senhor. Glória, bendito seja o nome santo do Senhor. João, no seu capítulo de número 4, seu versículo de número
23. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João, no seu capítulo 8, no seu versículo de número 10 e 11, a Bíblia vai dizer que, endireitando-se Jesus e não vendo mais ninguém a não ser a mulher, perguntou: mulher, aonde estão os teus acusadores? Eles te condenaram? Ela disse: não, Senhor. E o Senhor Jesus disse: eu também não te condeno. Vai-te e não peque mais. João, no seu capítulo de número 10, no seu versículo de número 9, 10 e 11, eu sou a porta, e se alguém passar por mim, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem. O ladrão veio senão a matar, roubar e destruir. Eu venho para quem tenham vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. João capítulo de número 3, versículo de número 14, está escrito: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu Filho ao mundo para que condenasse o mundo, mas para com que o mundo fosse salvo por ele. Porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha toda a vida eterna. O Senhor está falando imensamente sobre a sua palavra. A Bíblia vai dizer, queridos amados irmãos, a Bíblia vai dizer no livro de Salmo de número 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, ora diga a Israel, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, na sua ira eles teriam nos engolido vivo. Salmo de número 126, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a vossa boca se encheu de riso, a vossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Salmo de número 120, na minha angústia eu clamei ao Senhor. Salmo de número 120, na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele me ouviu. Salmo de número 121, eleva os meus olhos para o monte, da onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram: vou à casa do Senhor. Salmo de número 123, a ti que habita no céu, elevo os meus olhos. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque o Senhor, ele é poderoso. Salmo de número 57, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque a minha alma confia em ti, e na sombra das tuas asas eu me obrigo, até que passe as calamidades. Clamarei ao Deus do céu, o Deus que por mim tudo executa. Salmo de número 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não faltará a prova, mas também não faltará o escape. Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou a sombra do Onipotente descansará. Refugia em Deus. A Bíblia vai dizer que quando Davi, ele foge da presença do rei Saul, ele esconde-se em uma caverna denominada como caverna de Adulão. Ali muitos homens corriam para aquele lugar, e Davi correu para aquele lugar para se refugiar, e aqueles homens então colocou Davi como maioral dele, como protetor dele naquele lugar. Mas só que um profeta chamado Jade então apresentou-se a Davi e disse: sai daqui, Davi, e entra então no lugar diferente, entra então no campo, nas cidades, entra então, sai daqui
aqui, você só não pode ficar aqui. E Davi então saiu daquele lugar, sabe por quê? Davi viu que aquele lugar não era comparado como o refúgio de Deus. É por isso que o Salmo 91 é um salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Davi acreditou e Davi começou a perceber que ali não era refúgio coisa nenhuma, ali era um lugar de passar goteira, mas só que Davi confiou em Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele é poderoso, o Senhor é maravilhoso. A Bíblia vai dizer, queridos, amados irmãos, louvado seja Deus, em Provérbio, capítulo de número 25, versículo de número 4 e 5, tira da prata a escória e sairá vaso para o fundidor. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se restabelece na justiça. Bendito seja o nome santo do Senhor. Eclesiastes, a Bíblia vai falar, querido, no seu capítulo de número 11, lança o teu pão sobre as águas e depois de muito dia achará, e então reparte com 7 ou até com 8, porque não saberá que mal há de vir sobre a terra. O Senhor está dizendo, lança o teu pão hoje, lança o teu pão hoje. O Senhor está dizendo, tira então da prata a escória hoje, porque o Senhor vai escolher você, que é um vaso para o fundidor, e o Senhor vai fazer coisas numerosas na vossa vida. O Senhor está dizendo, eu sou aquele que vê a aflição do meu povo, e eu sou aquele que levanto para livrar o meu povo. Bendito seja o nome santo do Senhor, porque no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 43, o seu versículo de número 13, ainda antes que houver esse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? O Senhor não tem como ninguém impedir quando Ele opera, porque Isaías ele fala no capítulo 43, 13, ainda antes que houvesse dia, o Senhor está dizendo, antes que existisse tudo, já era. Tudo que tem aqui, nada é impatente aos meus olhos, porque tudo é patente aos meus olhos, tudo eu sei, tudo foi eu que fiz. Bendito seja o nome santo do Senhor, que vive e que reina para todos sempre. Louvado seja Deus. Livro de Atos Apóstolos, seu capítulo de número 3, seu versículo 1. Então Pedro e João subiu a hora da oração, a hora nona, para orar. E era posto diante daquela porta chamada Formosa, diante daquele templo, o homem que era coxo desde a sua mocidade, desde o seu nascimento. E a Bíblia diz que ele fixando os olhos em João e em Pedro, e então, esperando receber alguma coisa, Pedro toma a palavra e diz, eu não tenho prata, também não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Livro do Romanos, seu capítulo de número 3, seu versículo de número 23. Porque todos pecaram, destituídos ficaram da glória de Deus. De Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fica na paz do Senhor, recebe a palavra nas tuas memórias, no teu coração, na tua alma, e guarda esta palavra, e reflita e guarda. O Senhor te abençoe e te guarde, levante o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Amém.